Muito bem, então vamos lá, né, ao nosso assunto aqui, em nível de introdução, o que a gente pode dizer, né? Nós podemos partir de um termo mais amplo, que são os sistemas de liberação de fármacos, né? Qualquer sistema, qualquer formulação que nos permita veicular e atuar como um sistema de liberação, né, dos nossos fármacos. Então, esses sistemas, né, são formulações, né, produtos, sistemas, que têm a condição de veicular um fármaco, né, só que dando a ele uma condição interessante, que é a de proporcionar o máximo de atividade terapêutica possível, né? Então, esses sistemas, como que eles vão atuar? Bom, todos nós sabemos, isso vale para qualquer fármaco, né, no nosso, digamos, sistema atual, né, na nossa farmacologia convencional, nós precisamos ter uma concentração plasmática, um nível adequado de fármaco, né, no plasma ou nos tecidos, né, que sejam terapeuticamente efetivos, porém não tóxicos. E isso ocorrendo por um período de tempo prolongado. O nome disso nós damos de biodisponibilidade adequada, né? Então, aproveitar o máximo período de tempo que você tem desse fármaco no organismo, né? Prolongar esse tempo é aproveitar melhor a biodisponibilidade. Nós chamamos isso de uma biodisponibilidade melhor, uma biodisponibilidade mais adequada, né? Então, o segredo é tentar estender um pouco mais esse tempo, né, do fármaco no organismo. Muito bem. E como que nós conseguimos isso, então? Essa biodisponibilidade adequada, isso que nós estamos chamando aqui de biodisponibilidade adequada ou biodisponibilidade melhorada. É por intermédio das fórmulas farmacêuticas. Então, nós precisamos de fórmulas farmacêuticas adequadamente formuladas para a gente poder chegar lá, tá? E as formas de liberação controlada ou liberação modificada, tem toda essa terminologia, e eu misturo toda essa terminologia aqui para você entender, né, ou para você poder ficar confuso, né? Por quê? Porque é exatamente essa situação que nós temos, pessoal. Existem muitos termos para designar isso, e é importante que a gente se familiarize com isso, tá bom? Eu gosto de usar esse termo mais amplo, né, me referir sempre a um sistema de liberação controlada, ou um sistema de liberação modificada, né? Ou um sistema de liberação prolongada, aquilo que nos permite fazer o que eu estou chamando aqui de biodisponibilidade adequada. Estender o máximo possível o tempo de ação do fármaco, porque isso é muito importante para nós, né? Muito bem. A ideia é aproveitar o máximo o fármaco no organismo, né? Isso se você comparar com os sistemas convencionais. Sim, que aquele comprimido convencional, ele é o oposto disso aqui, né? Ele é um sistema comum, sem nenhum tipo de modificação, sem nenhum tipo de controle dessa liberação. Tá? Então, os sistemas de liberação de fármaco, além deles otimizarem a distribuição do fármaco no organismo, então, né, prolongando a permanência do fármaco no nosso organismo, eles também evitam aquelas flutuações indesejáveis. Sim, aquele negócio de tomar um comprimido a cada 4 horas, né, sei lá, 6 horas ou 8 horas, leva a uma flutuação maior da concentração do fármaco no organismo. E esse tipo de formulação evita isso aí, né? Com isso, então, você tem o que nós estamos falando, né? Uma melhoria na biodisponibilidade aí desse nosso fármaco. Muito bem. Esse tipo de sistema, ele é muito interessante porque ele pode permitir que nós tenhamos uma diminuição na frequência da administração, né? Com uma consequente melhor adesão do paciente ao tratamento. Imagine você que ao invés de tomar 2 comprimidos por dia, você consiga fazer uma formulação em que você tome apenas 1 comprimido, né? Ou de 3 comprimidos você passe para 1. Né? Isso tudo é muito interessante. Tem até aquelas formulações que não é objeto aqui não é o nosso foco, né? Que você toma até durante um mês, né? Você toma uma injeção intramuscular e aquilo vale para o mês inteiro, né? A diminuição da frequência de administração aí é muito maior. Mas, em geral, qualquer diminuição na frequência de administração ajuda o paciente. E com isso a gente consegue uma cooperação maior dele. Né?
Nós conseguimos reduzir a oscilação do nível sanguíneo, né, como nós havíamos comentado, e em algumas situações também a gente pode até reduzir a dose do fármaco, que acaba otimizando essa dose. E aí você tem também, como consequência, uma redução também dos efeitos colaterais, em muitos casos. Né? E aqui um estudo clássico, né, que não é nada novo, de 2003, que mostra a melhor, o quanto é vantajoso isso para o paciente, né? Por isso que esse tipo de formulação, ele deve ser pensado pelas empresas, porque o lançamento desse tipo de formulação, em geral, auxilia bastante o paciente e ele gosta disso. Você veja que, se você tiver que tomar um comprimido ou uma dose, uma unidade por dia, você consegue em uma adesão de 83,6% dos pacientes ao tratamento. Se você tem que tomar 2 vezes ao dia, bom, aí cai para 74,9. Mas se o tratamento é com 3 doses diárias, bom, aí já caímos para quase metade, né? Dos pacientes, 59%. O que indica que o paciente, essa redução das doses. Vale lembrar aqui que eu acho que existe uma lacuna razoável no Brasil, no mercado farmacêutico brasileiro, para esse tipo de formulação. Se você vai na Europa, nos Estados Unidos, você encontra muitas formulações de liberação prolongada que você não encontra aqui no Brasil. Então, esse é uma área com um potencial razoável para você poder lançar produtos. Né? Obviamente que eu diria que o desenvolvimento desse tipo de formulação, ele é um pouco mais elaborado, ele requer um pouco mais de sofisticação, inclusive com relação ao ensaio de dissolução. Por isso, inclusive, a gente vai aqui abordar um pouquinho aspectos do ensaio de dissolução para esse tipo de formulação, né? Como desenvolver uma formulação se você não dispõe de um ensaio de dissolução adequado? Isso será objeto aqui. Bom, tudo bem, temos algumas vantagens dessas formas farmacêuticas, dessas formulações, entretanto, temos também alguns problemas. Veja você, em algumas situações, você não tem como interromper o tratamento. Você tomou lá um comprimido que continha 3 doses, a pessoa começou a sentir efeitos colaterais ali indesejáveis, você diz o seguinte, não toma a próxima dose, né? Vamos monitorar ali o paciente, mas ele já está com 3 doses lá, né? Então, como fica? Essa é uma questão que é uma das desvantagens aí. Né? Lembrando que nem todo paciente, obviamente, passa por isso. O fator econômico, em geral, essas formulações, elas têm um custo mais elevado, né? O que, num primeiro momento, pode parecer uma desvantagem para o paciente. Entretanto, se você consegue uma maior adesão, se é mais cômodo para o paciente, obviamente, no final, ele sai no lucro, né? Isso precisa ser considerado. E as limitações de alguns fármacos, esse é um grande problema, né? Nós não podemos colocar qualquer fármaco em formas farmacêuticas de liberação modificada. Existem muitas limitações. Por exemplo, aqueles fármacos que são administrados em doses muito elevadas. Como é que você vai fazer uma formulação desse jeito? Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo de um fármaco que você tem que administrar na dose de 500 miligramas. Pois bem, você toma 500 miligramas a cada 8 horas. Nós podemos pensar, então, numa formulação para que o nosso paciente tome apenas um comprimido por dia, só que ele vai precisar de 3 doses. Se cada dose é 500, então nós temos de dose 1,5 gramas para colocar no nosso comprimido. Sem contar que você vai ter que colocar uma quantidade razoável de recipientes para poder controlar a liberação desse 1,5 gramas, você vai ter um comprimido enorme. Isso não é viável. Isso não é viável. E por aí vai, são várias as limitações desculpem, que nós temos que enfrentar para formular esse tipo de produto. Por isso, não é viável ter tudo sobre a forma de liberação prolongada. Seria uma beleza, né? Mas temos essas limitações. Mas sempre que possível, se você tiver condições de colocar no mercado um produto com essa característica, o paciente, em geral, sai ganhando. Né? Muito bem. Eu só queria citar uma
uma questão aqui, né, que eu não vou ficar definindo o que são formas, tem várias denominações para isso, mas é importante a gente distinguir, fazer duas distinções. Existe a chamada liberação retardada e a liberação prolongada. A liberação retardada, o que ela faz? Normalmente ela simplesmente segura o fármaco, né, por um determinado ambiente do organismo e libera em outro. É a típica formulação gastroresistente, ou formulação de liberação entérica, né? Ela é chamada retardada porque há um problema de configuração aqui. Ela simplesmente retarda a sua liberação. Mas quando a liberação ocorre, ela é do tipo imediata. Esse é um tipo de formulação. E a liberação prolongada já é diferente. Ela permite que a gente reduza a frequência de administração do fármaco, se você for comparar com a formulação de liberação convencional. Ou seja, um convencional precisa de 3 comprimidos ao dia. Você pode criar uma, que a gente vai chamar de liberação prolongada, um comprimido só por dia. E aqui, pessoal, diferentemente da liberação retardada, que a tecnologia em geral é um revestimento com um polímero gastroresistente, aqui as tecnologias são várias. Nós podemos utilizar matrizes, podemos utilizar sistemas matriciais, podemos utilizar bombas osmóticas, suspensões injetáveis, embora isso já está saindo da via oral, né? Podemos usar os pellets, existe uma infinidade de tecnologias que nos permita fazer esse tipo de formulação. Né? Muito bem, e é destas aqui que eu estou me referindo, tá bom? Todo esse tipo de formulação aqui, que nos permite diminuir a frequência de administração do fármaco, se você comparar com a liberação convencional. Tá? Muito bom. Então, uma coisa muito importante que você precisa notar, toda vez que nós falamos em liberação prolongada, em fazer um produto para via oral, para liberação prolongada, em geral, pessoal, nós vamos partir de um recipiente especial. Não é um recipiente convencional. É aquele recipiente que você encontra, né? Tem na Baxo, tem na Negri, tem na Colocom, né? Todo o pessoal tem esse tipo de recipiente, que é normalmente um polímero, né? Que vai ser o responsável por modular a liberação, né? Modificar a liberação do fármaco. Tá? Então, os sistemas de liberação de fármacos, eles são obtidos graças a esses recipientes aí, tá bom? E é com esses recipientes, né, com esse trabalho aí de formulação, é que você vai conseguir os tais níveis sanguíneos adequados e por um tempo, né, um período de tempo mais prolongado. Então, esse recipiente, né, o recipiente que vai modular a liberação, você precisa pensar nesse recipiente, né, qual deles que você vai colocar, enfim, uma série de coisas para você ver. Eu gosto de dar exemplos, gosto de falar nomes comerciais, né? Mas você pode ver vários produtos aí no mercado contendo, né, sobre esse tipo de formulação, né? Você tem a Dalat, você tem o Solopreso, o Biofenac, aí, o Balcor, né? Lescol, todos esses produtos aí, né? de vários fabricantes diferentes, né? E que nos permitem, então, obter esse tipo de liberação que nós estamos nos referindo aqui. Tá? São muitos, essa é apenas uma pincelada. Tá? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho, saindo um pouquinho dessa parte introdutória, né? Que tecnologias nós podemos utilizar para produzir, para obter, né, esse tipo de formulação que nós estamos falando aqui, né? Bom, são várias as tecnologias, são várias. Né? Inclusive, várias aqui estão citadas, não são de uso oral, né? As suspensões injetáveis não são, os lipossomas não são, os transdérmicos não são, os implantes não são. Né? As tecnologias de impressão 3D podem ser usadas também para via oral, né? Mas há também aqueles usos para outros tipos. Por exemplo, você pode imprimir um implante subcutâneo. Né? Isso tudo é muito interessante. A tecnologia de impressão 3D, ela deve modificar, né, para os próximos décadas, talvez, a forma como nós trabalhamos várias das nossas formulações. E tem um tipo de formulação muito comum, né, que a gente vai fazer um enfoque especial aqui, que são os chamados sistemas matriciais. Né? Nós vamos focar mais aqui nos sistemas matriciais
e nos pellets. Muito bem, os sistemas matriciais, então, né? Vamos começar por eles, porque eles são os mais simples de serem formulados, né? Os sistemas matriciais, então, né? Eles são dispersões, soluções de um fármaco, né? De uma ou mais substâncias capazes de modular a liberação. Tá? Então, você vai ter o quê? Você vai ter um fármaco, né? Ali misturado com os nossos recipientes, né? E que você, então, consegue, com esta composição, modular a liberação, né? Controlar a liberação desse nosso fármaco, tá bom? Para uso oral, em geral, esses sistemas matriciais estão sob a forma de comprimidos, né? A vantagem disso é que o custo é relativamente baixo, né? São recipientes, são componentes que são comerciais, fáceis de serem obtidos, né? É muito fácil fabricar isso, em geral, você faz, inclusive, por compressão direta, em geral, né? Relativamente fácil. E você tem também, né, as formas que você pode fazer isso aí, né? Se a matriz for do tipo lipofílico, você pode fazer por fusão, né? Você tem também por dissolução, né, que não é muito comum, e a compressão, que é, obviamente, de longe o método mais comum hoje, atualmente, né? A liberação do fármaco nesse tipo de matriz, ele se dá por entumecimento do polímero que você utilizou, né, por difusão do fármaco, por erosão da matriz também. Mas, normalmente, o que nós temos é uma combinação desses mecanismos aí que se somam e, então, dão ali a liberação do nosso fármaco, né? Inclusive, quando a gente está estudando, né, está formulando esse tipo de produto, e a gente quer saber qual é o mecanismo de liberação, o que a gente tem? A gente pode tentar modular matematicamente isso, né? Você tem modelos matemáticos que vão dizer para a gente que tipo de mecanismo está prevalecendo ali. E você também tem também, né, modelos matemáticos que, na verdade, eles permitem que você entenda que existe mais de um mecanismo, né? Então, o que a gente observa é isso na prática, né? Você tem vários mecanismos se somando ali para que você tenha a liberação final, né? Então, os sistemas matriciais, eles podem ser as matrizes hidrofílicas, em geral são os derivados de celulose, né? Existem matrizes lipofílicas também, né? Ou matrizes plásticas, né? Que hoje não são tão usadas assim, mas também temos, né? Eles são as matrizes insolúveis ou as matrizes hidrofílicas, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo, né, do artigo aí da Bianca, de uma matriz hidrofílica, né? O que nós temos, então, nesse tipo de matriz? Em geral, o que você tem? Você tem um desgaste da matriz, ou seja, uma liberação por erosão, né? Há também por difusão, de modo que o ativo vai sendo liberado ali do comprimido, né? Em geral, se somam os processos de erosão e difusão aí. Quais são os recipientes que você tem para poder fazer uma matriz hidrofílica? Né? Você tem, por exemplo, derivados da celulose, né? A hipromelose, metilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, né? São todos produtos comerciais. Você tem também os polímeros não celulósicos, né? Que são menos comuns, né? Por exemplo, o agar-agar é menos comum, mas o alginato, né? Algumas gomas, elas estão disponíveis, quitosana também se faz, inclusive, muita pesquisa nisso, né? Nós temos também polímeros do ácido acrílico, que podem ser utilizados também, né? Para isso. São alguns exemplos de matrizes hidrofílicas aqui. Né? E você tem, em algumas situações, né, algumas matrizes que são matrizes do tipo insolúveis. Então, ao contrário daquilo que nós vimos lá nas nossas matrizes, né, de gomas, por exemplo, né, e de derivados de celulose, esse tipo de matriz aqui, a matriz não se dissolve. Entretanto, o fármaco que estava lá dentro se difundiu, ele foi liberado, embora a matriz se mantenha íntegra. Então, é muito comum
Às vezes a gente está fazendo lá um estudo de dissolução de liberação prolongada e o pessoal se assusta com o fato de o comprimido de liberação prolongada, ele não se desintegrou. Ele foi do começo até o final do mesmo jeito. Ora, pessoal, isso é perfeitamente possível, porque pode se tratar de uma matriz do tipo insolúvel. Né? Muito bem. Quais são as matrizes insolúveis que a gente tem? O que a gente pode utilizar? Em geral, são materiais lipídicos, tá? E aí você tem o quê? Né? Ceras, né? Parafina, óleo de rícino hidrogenado, né? Esses materiais que não são tão comuns assim, tá bom? Não são tão comuns assim você encontrar esse tipo de matriz. Né? Hoje não é tão comum mais. Em geral, esses polímeros, essas matrizes insolúveis, né? Você tem materiais do tipo inertes, insolúveis, né? Materiais porosos. Né? Você tem etilcelulose, polietileno, o PVP, né? Tá escrito errado aqui, né? Na hora de digitar hiponivilina, né? Cloreto de polivilina. Acetato de celulose, enfim, são matrizes do tipo insolúveis. É interessante a gente notar que nesse tipo de matriz, tá? A matriz, ela é eliminada, o comprimido ele é eliminado íntegro nas fezes, tá bom? De forma que pode parecer que o ativo não foi liberado, né? Mas ele sim, ele foi liberado, ele não está lá mais, mas a matriz permaneceu, tá? Muito bem. Um outro tipo de formulação, né, outro tipo de sistema que a gente pode lançar a mão são os multiparticulados. Esses são muito interessantes porque esses sistemas multiparticulados eles são bastante versáteis. Então, se você quiser inovar, né, inventar um pouco mais, esses sistemas eles são mais versáteis para isso. O problema de uma matriz, por exemplo, né, o sistema matricial, é que se você quiser juntar, por exemplo, dois princípios ativos, cada um com um tempo de liberação diferente, num comprimido matricial, como ele é uma peça única, você não consegue fazer isso. No multiparticulado, você pode criar dois pellets, por exemplo, né? De um fármaco, outro do outro, com mecanismos de liberação, né? Ou tempos de liberação diferentes, e você pode, então, criar um produto bastante diferente do usual, né? Essas são as vantagens dos multiparticulados, né? Como que a gente obtém sistemas multiparticulados? Né? Aí já é um pouquinho mais complicado ali do que os matriciais, né? Tá vendo? Vantagens e desvantagens, né? Você tem que saber o que você quer, que tipo de produto, né? Onde você quer chegar, que mercado você quer atingir, inclusive em termos de custo. Por quê? Os matriciais têm muitas vantagens em termos de custo, né? Mas eles têm as limitações aí em termos de formulação. E você precisa saber o que você quer. Os multiparticulados, por exemplo, também são mais trabalhosos. Vou mostrar aqui para você, lá nos matriciais. É só a gente misturar e comprimir. Aqui já dá um pouco mais de trabalho. Né? Então, aqui nós podemos, por exemplo, se formos obter pellets, né? Então, nós vamos partir para um sistema, por exemplo, de extrusão e esferonização. Então, nós vamos ter que extrusar o material, esferonizar o material, secar o material. Em geral, nós vamos revestir, porque, inclusive, esse polímero que vai revestir, ele vai ser um dos responsáveis pelo controle da liberação do fármaco. E depois a gente pode fazer comprimidos, colocando esses pellets, né? Ou então, colocar isso numa cápsula. Então, dá mais trabalho. Né? Aqui, por exemplo, nós temos uma extrusão, né? Um extrusor melhor, né? Para você poder fazer extrusão. Vamos ver se eu consigo aqui, né? Rodar esse vídeo aqui para vocês, né? Aqui, passando aqui a tela cheia, olha só. Aqui nós estamos extrusando um material. Né? Estamos extrusando um material. Você pode ver que esse é um extrusor de rolos, né? A gente consegue, olha, a gente alimenta a massa ali por cima, né? E aí você pode ver até que se forma o que o pessoal chama de espaguete, né? Olha que bacana, né? E a massa está sendo extrusada é essa daí. Muito bem. Então, esse aqui é apenas uma ilustração, né?
de como você extrusa o material, porque depois do material extrusado, né, aliás, essa aqui é a massa que foi extrusada, né, depois do material extrusado, ele está aqui sendo extrusado, né, como mostrou ali o vídeo, você vai ter esse material aqui que é o extrusado. Esse é um extrusado. Esse extrusado, então, vai para o processo de esferonização, é aqui que nós vamos obter os pellets, né, as esferas. Então, num esferonizador, né, a gente vai alimentar o material, né, extrusado aqui, essa nossa placa vai girar a uma velocidade razoável, né, fazer chocar esse nosso extrusado contra as paredes do material, e você vai conseguindo, então, esferonizar esse material. E no final aqui, né, você vai fazer a descarga aqui do equipamento, por aqui, e você vai ter, então, os seus pellets, aliás, muito simpáticos, muito bonitos, né, estão aqui os pellets, úmidos ainda, eles precisam passar por secagem, né, mas esse material já está esferonizado, tá? Foi extrusado ali atrás, agora já está esferonizado, né? Aqui a gente tem também um pequeno vídeo para mostrar isso, né? Você vai fazer, olha só, a descarga do material, né? Você está aí abrindo ali o compartimento e você pode ver aqui, né? Recolhendo os nossos pellets já devidamente esferonizados. E no final, depois de seco, ele vai ficar com esse aspecto aqui muito bonito também. Muito bem, a secagem então, né, aquele material ali, né, a gente mostrou ali um que já está seco, né, esse aqui já está seco, aqui ele estava sendo preparado. Depois de sair daqui, né, é que nós vamos para a secagem então, né, aqui você tem um equipamento aqui, muito, muito bacana por sinal. Esse equipamento, ele vai secar os nossos pellets, né? E se você puder observar aqui, né, dessa janelinha aqui, você vai ver lá algo nesse sentido aqui, tá bom? Você tem aqui um pellet sendo seco aí no seu leite fluidizado, tá? O que nós temos aqui, então? A secagem, né? O final do nosso processo aí. Então, nós temos um pellet, que foi uma massa que foi extrusada, né? Depois secamos essa massa, e agora nós temos que seguir em frente ainda. Nós vamos revestir este material, geralmente com polímero, né? Que nós temos, então, né? Muito bem. Aqui nós temos... Vocês conseguem ver bem? Bruna, como é que está a situação aí? Está dando para ver direitinho? Tá sim, professor. Tá tranquilo, né? Eu não Tá sei se bom. para todo mundo, mas só depois que entrou o vídeo, para mim não ficou no modo tela cheia, mas tá dando para ver Não bem. tá no modo tela cheia? Caramba, como é que é Ele, esse... ele tá mostrando a janela da web, mas eu tô conseguindo ver bem, mesmo assim. Tá, tá. Não, vamos melhorar isso aqui. Peraí, vamos lá, vamos ver isso aqui. Vamos fazer a tela inteira de novo aqui, ó. Compartilhar de novo, vamos ver se a gente consegue, gente. Melhorou, pessoal? Você consegue ver, Bruno? A tela cheia? Ele continua aparecendo como uma página da web para mim, mas tá dando para ver. Que coisa, né? Aham. Oi. Abaixando um pouco o mouse, nesse menu que aparece, tem um quadradinho do lado da ferramenta. Ah, tá. Isso. Assim melhorou, né? Agora Muito bem, Naná. Obrigado, viu? sim. Muito bom. Resolvido, então. Eu que não estou sabendo aqui, né? Trabalhar isso. Perfeito. Agora vai. Muito bom, gente. Então, depois, né, de secar o pellet, nós vamos revestir esse pellet, né, em leite fluidizado. É aí que o pellet costuma ganhar cor, né, porque na dispersão ali do
do polímero que nós vamos utilizar para revestir. Em geral, a gente coloca ali um pigmento e você vai dar a cor, né? Esse pellet que está sendo revestido aí, por exemplo, né? Ele leva um pigmento amarelo, então os pellets estão ficando amarelados, né? Muito bem. E no final, olha só que bonito, você tem aí, né, os pellets revestidos, uma maravilha, uma beleza, isso aí, né? Isso aqui foi feito lá na Alemanha, né? Aqui são os pellets que fizemos lá, muito uniforme, né? Muito bacana isso aí. Muito bem. E aqui, né, você tem, olha só que interessante, a gente coletou amostras, né? No início, no meio, no final do processo, você pode ver, né, esse gradiente aqui, né? No começo você tinha uma cor amarelada pouco intensa, né? Isso foi se intensificando até no final, né? Onde já vimos então aplicado todo o polímero, né? Então você consegue inclusive visualizar essa aplicação, né? Bom, depois disso revestido, nós temos o nosso pellet preparado. E nós vamos, então, podemos comprimir esses pellets, né, e você fazer comprimidos, como existem produtos no mercado, ou então colocar isso em cápsulas, né, cápsulas gelatinosas duras, o que é muito comum também em pellets. Né? Aqui, no caso, estamos mostrando o exemplo da compressão. Né? Mas o mais comum é realmente colocar esses pellets em cápsulas. Mas, obviamente, é viável e é possível fazer também em compressão, porque o comprimido ele tem um rendimento melhor, né? É melhor produzir comprimidos do que as cápsulas, fica mais fácil, mais interessante. Mas hoje, no Brasil, a maioria que nós temos realmente são as cápsulas, né? Muito bem. Agora, uma questão aqui que nós estamos vendo, né, que é muito importante discutir nesse contexto. Pois bem, nós vamos, então, fazer os nossos pellets, fizemos ali, você viu parte do processo, né, em que nós fizemos lá a extrusão, a esferonização, a secagem no leito, depois fizemos o revestimento, muito bem, tá. Mas, obviamente, uma formulação, né, não se cria desse jeito, nós vamos testar várias formulações, inclusive no conceito de Quality by Design, né, nós temos que fazer uma coisa mais elaborada, usando um procedimento estatístico, né, bolar algumas formulações, temos que produzir essas formulações, avaliar os resultados e por aí vai. Né? Muito bem. Nesse sentido, uma coisa muito importante é como nós vamos avaliar a liberação do fármaco nesse tipo de formulação. Porque, veja bem, isso aqui não é uma liberação convencional. A liberação convencional fica mais fácil. Na liberação prolongada, pessoal, é um grande desafio você trabalhar o ensaio de solução. Esse é um dos pontos principais. Eu vejo a maior dificuldade das empresas hoje no Brasil é trabalhar essas formulações exatamente por conta da dissolução. Porque os recipientes, eles são comerciais, isso não é muito complicado. Se você não consegue ter, por exemplo, acesso à tecnologia de extrusão e esferonização, ou por aí vai, quer trabalhar apenas com matriciais, obviamente você vai ter uma gama muito mais limitada de produtos, mas mesmo assim, uma gama razoável. Você tem tudo isso, mas como que nós vamos trabalhar isso? Pois é, a questão que eu vejo mais complicada aí é exatamente a dissolução, e eu acho que vale um capítulo especial, toda vez que a gente fala liberação prolongada, discutir a dissolução desse tipo de formulação. Bom, quando a gente fala em ensaio de dissolução para liberação prolongada, nós temos que pensar seriamente em dois aparatos diferentes, que são os aparatos 3 e 4 da farmacopeia americana. O aparato 3 são os famosos cilindros recíprocos, ou também conhecido como biodiesel. O aparato 4 é o flow, né, o flow cell, que também é bastante conhecido, bastante utilizado. Não é preciso usar os dois, pessoal. Você pode trabalhar com um só, obviamente. No nosso laboratório, por exemplo, por isso está destacado em vermelho, nós trabalhamos com o aparato 3. Né? Eu sempre trabalhei com o aparato 3 há muitos anos, né? Venho trabalhando com o aparato 3
e é com esse aparato que nós formulamos, tá bom? Nossa expertise está relacionada a esse aparato 3, tá bom? A questão é que nós precisamos ter uma ferramenta para que tenhamos uma predição daquilo que vai acontecer em vivo. E nós não temos opção, temos que partir para um ensaio de dissolução. E nesse caso, se você quiser fazer uma predição do que vamos ter em vivo, obviamente você vai precisar dos aparatos 3 e 4. E aqui o nosso famoso aparato 3, né, Biodiesel, aliás, esse é nosso mesmo, está lá, né, no nosso laboratório, no DENFAR. O nosso famoso e querido Biodiesel, né? Ele está aí acoplado com um amostrador automático. Isso é importante porque, em geral, como nós estamos trabalhando com liberação prolongada nesse tipo de equipamento, a tomada de amostra é muito cansativa se for feita manual, né? Então, às vezes, você tem projetos que você fica 24 horas tomando amostras. Então, precisa de ter um amostrador automático, né? Porque, em geral, os estagiários não gostam de dormir no laboratório para tirar as amostras de madrugada. Então, esse equipamento aí faz o trabalho. O que a gente nos leva a imaginar que daqui a uns dias também não vai ter nada para o estagiário fazer, não é verdade? Muito bem. Se você, né, não gosta aí do aparato 3, ou você tem outra experiência, que é o aparato 4, o equipamento é outro, é esse equipamento aí, né, que nós estamos mostrando aí, nesse caso da Sotex, né, que foi, aliás, a criadora aí desse equipamento, né? Então, o Flow Cell, ele é outro tipo de equipamento, né? Outro conceito, e volto a dizer para você, a nossa experiência é neste equipamento aqui, nós vamos nos referir a esse equipamento aqui, tá? Muito bem, né? Agora, quais são os equipamentos mais adequados, né, para isso? Deu uma travada aqui, vamos ver, né? Não estamos conseguindo caminhar aqui. Muito bem, né? Porque nós temos alguns desafios aqui, quando nós vamos falar de qual seria o equipamento de dissolução mais adequado. Bom, primeiro, nós temos que pensar nas propriedades físico-químicas do nosso fármaco, né? A solubilidade, por exemplo. Tá? Temos que fazer considerações fisiológicas também, que vai levar ao próximo item, que é o seguinte: o nosso fármaco, a nossa forma farmacêutica vai estar submetida a um gradiente razoável de pH ao longo do trato gastrointestinal. Então, o seu equipamento tem que permitir uma mudança de pH, tá bom? E, eu vou ocultar isso aqui, nós também temos que trabalhar nas nossas formulações, né, como elas se comportam no estado de jejum e no estado alimentado. Tudo isso tem que ter um equipamento que permita trabalhar isso, né? De novo, estamos aqui encrencados. Agora foi. Então, para as formas de liberação controlada, de liberação modificada, nós temos um equipamento que se destaca, que é o aparato 3. Tá? Por quê? Porque ele tem essa habilidade de submeter a formulação a diferentes condições de pH, né? E isso é muito interessante, porque ele vai simular, então, o gradiente de pH que nós temos ao largo do trato gastrointestinal. Muito bem. E o aparato 1 e 2, né? Ele consegue fazer isso? Vamos lá, vamos comparar aqui os aparatos 1 e 2 com o Biodiesel. Sim, porque muita gente pensa que dá para desenvolver formulação de liberação prolongada utilizando aparatos 1 e 2. Vamos ser honestos, não dá. Mas eu queria desenvolver esse tipo de formulação. Então, compra um equipamento adequado, desenvolva expertise nesse equipamento para você poder trabalhar, senão não dá certo. Lá na farmacopeia americana tem vários ensaios de dissolução em aparato 1 e 2 de liberação prolongada. Sim, mas aquilo lá é controle de qualidade, não é desenvolvimento. Aliás, vou dar até um exemplo para você ao final aqui de como você pode usar os aparatos 1 e 2 para controle de qualidade, não para o desenvolvimento desse tipo de formulação. Então, vamos lá. Os aparatos 1 e 2 são também conhecidos como aparatos a sexta 1 e a pá o 2. Nós temos aí um tipo de equipamento que é para trabalhar essencialmente formação farmacêutica de liberação imediata. Liberação imediata. Que fique bem claro isso. Bom, para fazer mudança de pH, né,
nos meios, ou mudança de meio, né, com mudança de pH, nos aparatos 1 e 2 é muito complicado fazer isso. Então, como que nós vamos trabalhar esse gradiente aqui? Esse é o grande problema dos aparatos 1 e 2, para esse tipo de formulação, né? Ao passo que o nosso biodisc, também são os chamados cilindros recíprocos, né? Eles foram criados exatamente para as fórmulas farmacêuticas de liberação modificada, né? Porque aí nós temos facilidade para mudar o meio e torna-se bem mais fácil simular aquele gradiente de pH que nós temos ao longo do trato gastrointestinal. Tá? Exatamente isso, essa vantagem do biodisc. Lembrando que também é possível fazer isso com o aparato 4, o Flow Cell. Entretanto, já dissemos, esse equipamento não é a nossa expertise, né? Tá, vamos descrever o aparato 3 para você. Né? Já que nós gostamos do aparato 3, nós vamos falar do aparato 3, né? E estamos aqui com uma pequena dificuldade de passar os slides, chegamos aqui. Então, você tem um equipamento convencional, né, com banho, né, com as cubas, que são um pouquinho diferentes, o cilindro, sim, porque aqui, diferente do que você tem lá nos aparatos 1 e 2, você tem esse cilindro. Nós vamos mostrar aqui para você, né? Esse é um equipamento, esse é um biodisc, né? Lá atrás você pode ver o que nós temos aqui, que é um painel de controle. Ele tem muito mais funções do que os aparatos 1 e 2, muito mais, né? Então, ele tem todo um painel de controle. Você tem aqui os nossos cilindros, né? Que é onde você vai colocar suas fórmulas farmacêuticas. E aqui você tem as cubas que também são cilíndricas, né? São as cubas de dissolução que são muito diferentes das cubas lá dos aparatos 1 e 2. Essa parte aqui que você vê é um sistema móvel para os cilindros. Sim, os cilindros eles são movidos durante o ensaio para você fazer o tal do gradiente de pH. Você muda de uma linha de cubas que tem um determinado meio para outra, e assim vai. Né? E aqui você tem a tampa, né, do banho, que funciona também como suporte para cubas. Tá? E aqui você tem um banho termostatizado, como qualquer equipamento de dissolução. Muito tranquilo, né? Vale lembrar que esse aparato 3, né, esse é a figura aí do aparato 3, né, mostrada para você, ele tem várias vantagens sobre os aparatos 1 e 2. Uma delas é que você não precisa se preocupar tanto com a hidrodinâmica do sistema, como a gente tem que fazer lá nos aparatos 1 e 2. Aqui você tem muito mais liberdade, inclusive você não precisa desgaseificar o meio aqui, tá? É mais tranquilo isso aí. Muito bem. Essa é uma cuba de solução do aparato 3, na verdade ele é um cilindro, né? O problema dele é que ele é quase que uma casquinha de ovo, né? Bastante fino, precisa tomar muito cuidado com isso aí, né? Aqui, todo o sistema montado. Essa é aquela cuba que eu acabei de mostrar aqui para você, só que aqui ela estava na posição vertical, né? Aqui ela está na horizontal. A tampa que vai aqui em cima, esse é o cilindro, tal do cilindro recíproco, né? E aqui é a tampa superior, aqui é inferior. Nas duas, você vai colocar uma tela para evitar, né, que a fórmula farmacêutica ela saia do cilindro interno. E aqui, nesse ponto, né, que é um ponto metálico, você vai rosquear na haste, que vai fazer um movimento de sobe e desce das nossas cubas. Né? Aqui, mais de perto, você pode ver isso, né? O cilindro com a sua tampa superior, a tampa inferior. Aqui eles estão sem a tela, né? Que são colocadas, depois são rosqueadas aqui nesse cilindro. Né? E aqui você pode ver o sistema montado. Aliás, está montado aí com pellets. Então, você tem aqui é a posição de repouso dele, ele fica nesse tipo de cuba aqui, né? Aqui você vai ter as cubas com os meios de dissolução. Então, você tem o cilindro recíproco, que nesse caso recebeu o nosso produto, são pellets. Como eles são pellets que estão sendo testados experimentalmente, ou seja, nós estamos formulando para escolher a melhor, esses pellets aqui, eles não têm cápsula ainda, né? Nem estão sob a forma de comprimidos. São só os pellets tal qual eles foram obtidos ali atrás, né, que a gente mostrou. Extrusão, esterilização, secagem, revestimento. Né? Então, o sistema está prontinho
para iniciar o ensaio. Olha lá o sistema, né? E aqui na frente, você pode ver que você tem as cubas já, nós temos 3 linhas de cubas preenchidas aqui. E você note que nesta coluna aqui, você não tem lá no fundo um cilindro, então aqui você também não tem cubas, né? Ela está desocupada. Na verdade, eu vou confessar aqui para vocês, aqui a gente estava testando uma formulação e aqui outra, né? Para ganhar tempo, você roda numa rodada só 2 formulações diferentes que você está testando, né? Muito bem. Então aqui você pode ver, né? Já o cilindro mergulhou na primeira linha de cubas e o ensaio ele está começando. Você pode ver, olha só, o cilindro está lá dentro, né? Da cuba, no meio de dissolução. Muito bem, então um ensaio de dissolução, né, para essas formulações, precisa, aquilo que a gente já falou lá atrás, você precisa levar em conta as considerações fisicoquímicas, fisiológicas, e aí eu quero dizer para você que tem uma coisa muito importante em formulação de liberação controlada. Pessoal, a Anvisa provavelmente vai pedir isso de você, tá bom? Você vai ter que fazer um estudo de correlação in vivo, in vitro. Ou seja, você vai propor um ensaio de dissolução, você vai fazer um estudo ali de bioequivalência, né, um estudo de biodisponibilidade, que você pode fazer ali tem que fazer com mais de 2 formulações, né, pelo menos 3 aí, e provar que o seu ensaio de dissolução que você está criando, ele tem tudo a ver com os seus resultados in vivo, tá bom? É uma maneira bastante simplificada de dizer para você, isso é uma correlação in vitro e vivo, né? Nas formulações de liberação imediata, nem sempre é possível obter uma correlação in vitro e vivo, mas aqui isso é bastante desejável, né? Então, atenção para isso, quando a gente vai formular esse tipo de produto, a gente precisa levar isso em conta, né? Então, para você desenvolver um ensaio de dissolução, o que você tem que fazer? Verificar o seguinte: o tempo de permanência dessa fórmula farmacêutica ao longo do trato gastrointestinal. E, em geral, esse tempo ele é prolongado. Mas isso é muito importante, porque isso vai indicar para a gente quanto tempo vai demorar o nosso ensaio, né? Nós temos uma grande dependência, nesse caso, das condições ali do ambiente, né, do entorno ali, né, da formulação, né? E aí, de novo, considerar as características fisicoquímicas, as condições mecânicas, né? Se tem alimento, se não tem, né? Como está ali o ambiente onde a fórmula farmacêutica está, né? Geralmente ela vai para o estômago, depois vai para as diversas partes do intestino, enfim, né? Ela vai caminhando e você precisa ficar atento a isso, porque precisamos simular isso, né? Ou imaginar como nós podemos ter uma condição similar àquela, né? Porque simular é um pouco complicado, né? Ensaio de dissolução, os desafios que temos. Mudança de pH do meio, para obter aquele gradiente que nós estamos falando aqui desde o começo, né, do trato gastrointestinal. Então, nós precisamos simular também condições de jejum e condições de alimentação, né, o que é bastante interessante. Já existe meio de dissolução, meio para isso, para testar isso, né? Então, olha só que interessante, que o biodiesel, ele apareceu exatamente porque os aparatos 1 e 2, eles não davam conta de atender esse tipo de formulação, né? Eles não estão preparados para simular, veja bem, essa simular aí está entre aspas, né? Porque não é muito bem essa palavra, mas eles não têm condições de fazer, né, expor a nossa fórmula farmacêutica a esse gradiente de pH, como acontece no nosso trato gastrointestinal, né? Então, o biodiesel é a solução, porque aparatos 1 e 2, eles não conseguem fazer isso. Bom, beleza? Então, vamos agora desenvolver um método de solução em aparato 3. Então, o que a gente vai precisar de fazer? Tá bom? Pensar no meio de dissolução, que na verdade não é meio, são meios, o volume desses meios, a agitação que nós vamos fazer e as telas que nós vamos utilizar nesses cilindros. Sim, é basicamente isso, né? Pela minha experiência, que eu diria para você que a gente tem que trabalhar, né? Essas são as questões principais. Bom, então, o que é desenvolver um método de dissolução em aparato 3? É montar esse quebra-cabeça aí, gente. Qual que é o meio adequado, né? Ou quais são os meios, porque vai mais de um.
E qual a agitação que a gente vai usar, né? Qual a velocidade de agitação que a gente vai utilizar, que na verdade nós chamamos de mergulhos por minuto. Que tipo de malha nós vamos usar lá no cilindro e qual é o volume desse meio que a gente vai utilizar. Lembrando uma coisa muito importante, é que no aparato 3 nós temos um problema que é o volume da cuba, que é um volume relativamente pequeno. Nos aparatos 1 e 2, você tem aquela cuba grande que comporta até 1,5 litro. Né? E no flow cell, embora a célula seja pequena, ela pode trabalhar o quê? De forma contínua, de modo que você não vai ter um problema que você tem que ficar atento no biodies, que é a possível saturação do meio, porque assim, a cuba ela tem um volume muito menor. Você tem que ficar atento à solubilidade do fármaco, por isso eu venho falando aqui desde o começo. É importante conhecer as características físico-químicas do fármaco. Quando eu falo isso, eu estou falando de solubilidade. Importante conhecer essa solubilidade, porque se estiver muito próximo da saturação, você tem que, isso não é difícil, né, de fazer, você simplesmente manda o seu equipamento migrar para a segunda linha de cubas, né, antes de saturar. Por isso você tem que desenvolver o seu método de dissolução, porque dá trabalho para você fazer isso, né? Não é nada impossível, mas tem que montar esse quebra-cabeça aí. E para isso a gente usa, de novo, né, desenvolve método utilizando estatística, para ficar mais fácil isso aí. Tá? Você tem várias possibilidades para você criar um ensaio de dissolução em biodiesel. Por exemplo, com relação aos meios, tem aqui um exemplo, né, que você pode utilizar para o estômago, né, um tempo de 120 minutos, com um suco gástrico, né, um fluido gástrico simulado de pH 1,2. O duodeno você pode simular, eu não gosto muito desse tempo, mas por 10 minutos apenas, se você quiser, porque é uma passagem rápida, né? Com um tampão fosfato, né? O pH saiu assim, gente, porque é aquela história, né? Ele corrige automaticamente o negócio, olha só que mancada que saiu aí, né? Com pH 6, o jejum, pH 6,8, né? O ilho próximo, né? 30 minutos, 7,2, o ilho distal, 30 minutos, 7,5, e assim vai. Vou criar isso aí, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo mais prático para vocês. E aqui você pode verificar um outro ponto, que é o da agitação. Olha só, o nosso cilindro interno, ele está mergulhando dentro das cubas. Tá? Você pode verificar, até dá para você notar que os pads estão subindo. Por quê? Porque o cilindro está descendo. Nós temos, então, essa velocidade de agitação aí, que, na verdade, ela é dada em mergulhos, o número de vezes que o cilindro mergulha ali na cuba de dissolução. Bom, isso é o que nós chamamos de agitação. Em geral, ele vai ficar em torno de 15 mergulhos por minuto, mas existem situações que a gente vai até 30, tá? Existem situações em que a gente está uma agitação muito branda, né, de 5 mergulhos por minuto e tal, o aparelho vai devagar, quase parando. Né? O volume do meio é aquela limitação que nós mencionamos para você, a cuba ela é pequena, então, em geral, a gente não consegue trabalhar com volumes superiores a 250 ml, né? Embora essa cuba aí, ela tenha 275, né? Você pode chegar a 275 se for o caso. O que não ajuda muito, né, pessoal? De 250 para 275. Mas esse é o limite. Esse é o limite. A malha dos cilindros é muito importante porque o que acontece, pessoal? O cilindro, né, pelo próprio desenho aqui do aparato, você pode ver aqui, ó, olha só, o que vai acontecer aqui? Se você não usar uma malha adequada, os seus pads, ou se você estiver trabalhando com um comprimido, seja o que for, se ele soltar as partículas e as partículas se depositarem no fundo da cuba, isso é um grande problema da cuba de dissolução. Porque o cilindro, quando ele for para a segunda linha, desculpa, ele não vai levar essas partículas que ficaram ali, no fundo da cuba. Isso é um grande problema para nós. Porque você vai ter um perfil de dissolução que não vai bater, porque não vai ser liberado aquilo que vai ficar lá no fundo. Então vai faltar fármaco no final. Isso é um problema.
Isso é um problema para nós. Então, temos que trabalhar bem essa questão das malhas e entender que algumas formulações que soltam muitas partículas, se você não tiver uma tela suficientemente fina, você vai ter problema na execução desse ensaio. Né? Tudo isso, gente, é importante ser visto durante o desenvolvimento do método, né, de dissolução. E aqui são os cilindros, né, só para mostrar novamente com as telinhas aí, tá bom? Olha só, se você quiser um guia bastante legal para desenvolver um método de dissolução utilizando o Biodiz, esse trabalho da Bianca aí traz isso de uma forma bastante interessante, né? Ela tem aí um desenvolvimento de um método, né, de dissolução em Biodiz, mostrando tudo isso, né? Aí no caso eram pellets. Muito bem. Tem aí referência. Né? E aqui, nesse trabalho, olha só o que foi feito, né? Esse é o perfil de dissolução que a Bianca obteve. Ela fez um perfil, você pode ver aí, né, com o tempo de 12 horas, tá bom? E você verifica aqui, olha que bacana, né? Você tem que fazer esse tipo de perfil de dissolução, dá um certo trabalho. Porque você tem que indicar a faixa onde era o pH 1.2. Tá? A faixa de pH 4,5 está aqui, essa é a faixa de pH 6. Você veja que a maioria do ensaio ficou em pH 6,8 e ao final você tem o 7,2. E aí, olha só que interessante, você pode fazer uma comparação entre as formulações. Você vê que você tem duas formulações aqui que estão muito próximas, e essas formulações elas têm uma liberação muito constante, muito interessante. São candidatas à formulação, né? Aqui você tem duas formulações com uma liberação muito deficiente, aqui você tem formulações que acabam dando picos, né, de liberação, e elas acabam atingindo o máximo de liberação delas muito antes das 12 horas aqui. Então, olha só esse perfil de dissolução, que interessante, né? Montado desse jeito, e aí você consegue enxergar. E se você estiver desenvolvendo um genérico, você vai botar o seu referência aí também, e você vai poder, então, escolher a melhor formulação, dentre aquelas que você está testando, aquela que mais se iguala ao perfil de dissolução do produto referência, né? É assim que nós vamos conseguir, então, ter formulações candidatas ao estudo, né, estudo de bioequivalência, né, ao seu finalização desse processo, né, para provar que seus produtos são bioequivalentes. Né? Muito bem. Então, agora o seguinte, né? Agora nós vamos fazer um ensaio de controle de qualidade. Sim, porque a formulação já foi desenvolvida, né? Nós já selecionamos a melhor formulação, já temos aí até um estudo de bioequivalência rolando e tal. Então, nós vamos daqui tirar um ensaio para controle de qualidade. E aí é que a coisa muda, porque nesse caso fica mais fácil a gente utilizar um aparato do tipo aparato 2 ou aparato 1. E nesse caso, nós vamos coletar apenas 3 ou 4 pontos para construir esse nosso teste. Né? O primeiro ponto é um ponto lá embaixo, para a gente provar que não está liberando tudo rapidamente, né, na sua formulação. 1 ou 2 horas com 20, 30% de fármaco dissolvido é interessante. O segundo ponto, ele define o comportamento do produto, né? Ele já começa a melhorar essa liberação. E aí seria um tempo ali próximo daquilo que você consegue dissolver 50%. E um ponto final, né, para garantir que o fármaco foi liberado. Então, o que a gente vai ter? No mínimo 80% do fármaco dissolvido. Olha, pessoal, alguma coisa desse tipo. Então, você, para controle de qualidade, você vai fazer a dissolução em aparato 1 ou 2, seja o que for, né? E você vai estabelecer um ensaio para controle de qualidade. Fazendo aquilo que eu falei, você pega um ponto inicial, você pode pegar mais um ponto aí a 4 horas, nesse caso, né, quando a curva já está subindo, mais um quando a curva está chegando próximo ali do platô, e uma lá no final para garantir que o fármaco foi liberado. Fazendo isso, para fins de controle de qualidade, é válido, é suficiente. Para fins de desenvolvimento da sua formulação, isso definitivamente não é suficiente, e você precisa, então, partir para algo que seja um pouco mais descritivo, que é o que nós vimos aqui anteriormente. Né?
Muitíssimo obrigado, tá bom? A todos vocês, bastante pessoas participaram aí, né? E sucesso para todas vocês, todos vocês. E a gente se encontra por aí, tá bom, pessoal? Quero agradecer também a turma do Denfar, essa turma aí sensacional, né? Que dá uma ajuda extraordinária. Eu não sei o que seria de mim se não fosse esse pessoal, viu? Certamente não estaria diretor. Gente, muitíssimo obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, tá?